Muito boa tarde. Antes de mais, bom domingo a todos que nos acompanham aqui na Quarentena da Bola e espero que em casa, seguros, protegidos. Ainda hoje tivemos péssimas notícias, incluindo o falecimento de um jovem atleta de futsal, mas não interessa se era desportista ou não, um menino de 14 anos que perdeu hoje a vida. É um assunto sério. Fiquem em casa, protejam-se. A Quarentena da Bola também foi criada para isso. Foi o primeiro grande intuito, criar conteúdos agradáveis para que nós todos nos possamos manter em casa falar de futebol pelo lado positivo. Já sabem, ponham um like na página Quarentena da Bola, podem nos procurar no YouTube com o mesmo nome, aceder a todos os vídeos. O nosso convidado de hoje à tarde é um grande amigo, um treinador que eu gosto muito, o Mr. António Conceição, Tony, no mundo do futebol. Bem-vindo, Mister. Obrigado por ter aceito este nosso desafio para ajudarmos as pessoas a passar um bocadinho de tempo em casa também. Olá, Remo, obrigado pela oportunidade. É sempre um prazer falar contigo. Tu és um homem de futebol, és uma pessoa que respira futebol diariamente e é um gosto estarmos aqui em contacto num momento difícil para todos nós, não só portugueses como também outros países que estão a sofrer do mesmo problema. Aproveitando aqui para dar uma palavra de grande apoio, de grande esperança para o futuro, que as coisas se vão ultrapassar e temos que ter força suficiente para ultrapassar este momento adverso, mas somos fortes, a humanidade já demonstrou que é forte e que resolve sempre da melhor forma as crises com que tem vindo ao longo da história, tem sempre superado essas crises. E aproveito aqui nosso nome para deixar, obviamente, uma palavra de grande força a quem está a combater a doença, a quem perdeu gente com a doença, para a Itália, para a Espanha, para todo mundo aqui em Portugal também. Mister, vamos, já que pegamos por aí, está atualmente o selecionador dos Camarões, uma das seleções mais prestigiadas de África e do mundo do futebol. Já lá vamos falar desta experiência destes primeiros meses e também dos contextos diversos em que treinou, mas como começamos por aqui, conseguiu sair de Camarões, conseguiu voltar a Portugal. Há pessoas, infelizmente, que ainda estão retidas nos seus países. Eu já ouvi aqui algumas durante a semana. Conte-nos quando é que nos Camarões começa a perceber da gravidade da situação e quando é que decidiu que tinha que vir para casa, digamos assim? Bom, nós viajamos no início deste mês para os Camarões para preparar tudo aquilo que era importante e é importante para os dois jogos que íamos ter com Moçambique, no dia 26 e dia 31 deste mês, de março. Quando nós partimos foi quando exatamente surgiu esta epidemia na Europa. Começaram a aparecer os primeiros casos em Itália, já tinha acontecido obviamente na China, inclusive eu tinha estado a falar com um colega meu, também tinha estado na China dias antes de partir para os Camarões, e quando chegámos aos Camarões, passado 4 ou 5 dias, começámos a ter a informação que o vírus tinha chegado à Europa em grande escala, nomeadamente na Itália, e que estava prestes também a explodir da mesma maneira como aconteceu em Espanha. Ficámos todos a aguardar novidades. Inclusive, na África começou-se a falar de alguns países que fecharam as fronteiras também devido à entrada de pessoas que vinham na Europa. E depois foi-me comunicado, eu tinha que fazer a convocatória definitiva para os jogadores comparecerem nos Camarões para a jornada dupla com Moçambique, e recebemos algumas cartas de alguns clubes a pedirem a dispensa dos jogadores devido ao surto que estava, digamos, a evoluir na Europa, dispensa de alguns jogadores. E daí começámos a ter a noção, de facto, da dimensão desta epidemia. A verdade é que, passado 3 ou 4 dias, o Presidente da Federação convocou para uma reunião para me comunicar que, eventualmente, os jogos seriam anulados, seriam cancelados devido àquilo que estava a acontecer na Europa, porque havia já muitos clubes e até, inclusive, jogadores que não queriam viajar pelos problemas que estavam a começar a enfrentar na Europa. E depois veio a confirmação do CAF que os jogos seriam suspensos. A partir daí, eu, inteirando das notícias que estavam a acontecer na Europa, nomeadamente em Itália e Espanha, e também já estavam a aparecer os primeiros casos em Portugal, já que nós não tínhamos jogos para realizar, coloquei a questão à Federação e ao Ministério do Desporto, no sentido de que seria melhor para nós também viajar, já tínhamos, não estávamos ali a fazer nada, vimos para perto da família, porque iria com certeza também disputar em grande força aqui em Portugal, como se veio a verificar, mas acabámos por conseguir uma viagem rapidamente, passado um dia e meio, conseguimos a viagem, e não tivemos
já fizemos o período de quarentena, resguardei-me em casa durante os 14 a 15 dias necessários para fazer a quarentena, e até o momento nem eu nem os meus colegas que viajaram comigo, que são parte integrante do staff técnico, tiveram alguma coisa relativamente ao surto epidémico. Portanto, viajámos no momento certo, porque passado 3 ou 4 dias começaram a fechar as fronteiras e graças a Deus, eu ainda consegui viajar. Inclusive, sei que houve alguns colegas meus que estavam dependentes para poder viajar e com alguns problemas para viajar para Portugal. Ora, muito bem, aproveitar para dar um abraço à sua equipa técnica, em particular ao Tony, de quem sou muito amigo, gosto muito dele há muitos anos, e um abraço a todos, e é bom saber que eles estão bem. Nós já temos aqui algumas perguntas para si, incluindo do Nené Reis, que é um mestre do scouting e não só, Paulo Lopes, já vou colocar essas questões, mas também aqui uma curiosidade minha, sendo uma seleção nacional que está à frente, os Camarões têm jogadores espalhados por todo o mundo, mas em particular na Europa, França, Bélgica, Espanha, Ucrânia, quer dizer, espalhados por muitas partes do mundo. Como é que têm mantido contactos com os jogadores? Eles, a maior parte deles ficaram na Europa. O que é que nos pode dizer um bocadinho sobre isso, Mister, para percebermos a dinâmica de uma seleção em relação a isto tudo? Sim, aqueles que, e a grande parte dos jogadores convocados por nós para a seleção fazem parte de equipas da Europa, são parte integrante em equipas europeias. Nós tivemos a oportunidade, no momento que foi cancelado os jogos, entrarmos em contato por mensagem com todos os jogadores, enviando uma mensagem pessoal para os jogadores, desejando sorte e que soubessem enfrentar este momento adverso, que as suas famílias e eles próprios passassem bem. E não tenho, neste momento, conhecimento de nenhum jogador que faz parte dos trabalhos da seleção dos Camarões que tenha sido infectado pelo vírus. Portanto, desde já, a minha felicidade perante isso. Quanto ao resto, nós sabemos que também tínhamos 2 ou 3 jogadores que estão a evoluir em campeonatos africanos, que também estavam na lista dos jogadores para serem convocados, que também até o momento não acusaram relativamente nada, portanto, esperando nós que assim continue, para bem deles e também para a satisfação nossa, obviamente. Quanto ao resto, nós fazemos o trabalho normal, é uma situação, digamos, sazonal, como se pode dizer. Os jogadores estão ao serviço dos clubes, não ao serviço da seleção. No espaço de 10 dias, quando há jogos nas datas FIFA, vêm evoluir para o espaço da seleção e aí nós temos o contacto com os jogadores. Procuramos fazer não só a parte social, que é importante para criar laços de amizade, porque eu cheguei há relativamente pouco tempo à seleção dos Camarões, mas também para nos identificar com as suas personalidades e procurarmos fazer aquilo que é fundamental para que uma equipa tenha sucesso, que é o trabalho de relacionamento, criar um espírito favorável e positivo para conseguirmos resultados que, obviamente, serão importantes para todos. Mister, isto foi mau para todos, é mau para todos. Ainda ontem temos aqui também o Mister Ricardo Silva, que está na Federação de Oman. Numa federação, numa seleção, tem ainda o acréscimo de que vocês estão juntos praticamente só nas datas FIFA. O Mister tinha só alguns meses ainda de seleção. Isto obviamente quebra um trabalho que estava a ser evolutivo, não é? Acaba por ter esse problema. Digo isto no campo, no treino, no contacto pessoal, porque de resto vocês estão a aproveitar este período para falar muito com os jogadores e para manter essa relação muito, muito viva. Mas digo, a evolução que a equipa estava a fazer sob a sua alçada, a seleção, com 3 jogos, julgo eu, não é? Portanto, um amigável e 2 oficiais, Cabo Verde e agora esta vitória sobre o Ruanda. É um azar que afeta o mundo inteiro e até nos custa falar um bocadinho de futebol, mas como temos muitos treinadores a assistirem àquilo que nós estamos aqui a conversar, evidentemente no contexto da seleção tem este peso também, porque é muito mais tempo sem estar com os jogadores, não é? Remo, o importante neste momento, obviamente que nós somos profissionais, cada um tem a sua atividade profissional, nós estamos ligados ao futebol, gostamos daquilo que fazemos, mas o importante neste momento é olhar para a humanidade e que este surto epidémico se resolva rapidamente possível para bem de toda a gente, para bem de todas as nações, para bem de todos os povos. E depois, obviamente, a partir dessas circunstâncias, poderemos pensar no trabalho. Quanto àquilo que nos espera no futuro, é um enigma porque nós não sabemos quando é que isto tem o seu fim. Não sabemos quando é que isto tem o seu fim. A verdade é que vai-nos obrigar a reprogramar todo o trabalho que estava agendado, em função daquilo que eram as datas dos jogos que tínhamos pela frente. Tínhamos agora a dupla da jornada com Moçambique, em junho tínhamos o jogo Cabo Verde, em setembro teríamos o jogo com Ruanda e iríamos depois também começar já a disputar a qualificação para o Mundial de 2022 no Qatar. Portanto, tudo isto vai ter de ser repensado por quem de direito, pelas tutelas do desporto, da FIFA, da UEFA,
da CAF, para todas as federações ou instituições vão ter que reprogramar. E em função disso nós vamos depois ter que estabelecer o nosso programa de trabalho. Obviamente, estando em casa, fazemos outro tipo de trabalho, que era aquele trabalho que já tínhamos a desenvolver, fazer observação. Agora estou a incidir mais, até nas seleções mais jovens dos Camarões, para poder apanhar alguns jogadores que estejam entre comas perdidos por clubes que nós não conseguimos apanhar porque estão nas equipas, nas segundas equipas, e estamos a procurar fazer essa seleção de valores no sentido de deixar um trabalho já para o futuro, independente se sejamos nós ou sejam outros treinadores que estejam à frente da seleção daqui a 2 ou 3 anos, não sabemos, haja já um trabalho de base para poder ser lançado e fortalecer o trabalho da seleção principal. Portanto, é esse trabalho que estamos a fazer em casa, continuo a fazer esse meu trabalho de casa, a fortalecer também o meu conhecimento relativamente a jovens dos Camarões. Portanto, há sempre alguma coisa para fazer, quem gosta e quem anda nesta vida tem que estar atento a tudo que nos rodeia, e é esse, digamos, o nosso trabalho de momento. Desejando, obviamente, rapidamente que as coisas se recomponham, primeiro do lado da saúde, que se erradique rapidamente esta situação do surto e do vírus, e depois pensar, obviamente, no trabalho, na sua profundidade e esperar a nova calendarização por parte de quem de direito. Eu já vou aqui às perguntas de toda a gente que nos acompanha, então estão aqui algumas perguntas bem interessantes, mas pegando no que estava a dizer, Mister, acredito que para si, como é para mim e para a grande maioria das pessoas mais ou menos informadas, é difícil imaginar naquilo que é a calendarização europeia que se volta a jogar, imagina, agora em maio, porque, por exemplo, olhamos para a Espanha e para a Itália, gente a morrer todos os dias, quase aos milhares, os jogadores de futebol, os treinadores, as estruturas, os adeptos não vão estar com cabeça para pensar em futebol, portanto vai ter que haver aqui um reajuste qualquer, isso é garantido. Eu acho que ninguém é insensível ao momento, sejam eles desportistas ou trabalhadores de outra área qualquer. Aquilo que eu penso é que é de facto, do ponto de vista psicológico, uma situação que vai deixar algumas marcas na sociedade, obviamente que vai, tenho quase a certeza que isso vai acontecer, mas as pessoas têm que enfrentar o momento e têm que enfrentar o futuro, encarando de uma forma positiva, dentro daquilo que é possível, obviamente, dentro daquilo que é possível, mas sabendo que a vida continua, o mundo não pode parar, temos que continuar a evoluir com as nossas tarefas, e obviamente que aqui depois outra questão, é que como é que se vai resolver a situação do término deste campeonato, que ficou interrompido agora com esta situação, e a evolução do próximo campeonato. No meio dos campeonatos há provas europeias que têm que ser disputadas, os playoffs e os preliminares das Ligas Europas, das Ligas dos Campeões, e esta certa é que não vai ser nada fácil de resolver. Sinceramente, não vai ser fácil de resolver. Aquilo que se fala é que há campeonatos que podem vir a ser reatados em maio. É o que se fala, é o que se lê na comunicação social, não sei se é verdade, se é mentira. Estou a aguardar, digamos, decisões que venham a ser tomadas. Contudo, o que se põe aqui é que se for reatado os campeonatos que ainda não terminaram, como é que se vai projetar o início do próximo? Claro. Que é outro problema. Portanto, isto é uma situação que não vai ser fácil de resolver. Tem que haver bom senso, muito equilíbrio aqui, porque os jogadores não são máquinas, é evidente que estar a jogar já acontece na Europa devido às imensas provas que estão em curso, campeonatos de Europa, de seleções, de clubes, de campeonatos, de taças, não sei o quê. Os jogadores já são sujeitos a uma carga, digamos, de jogos muito, muito seguida. 3 jogos 3 em 3 dias, ou 3 jogos por semana, aliás, queria dizer, e às vezes isto sem consequência, tem consequências depois ao nível dos comportamentos físicos. É uma situação que vai ter que ser repensada, bem repensada por quem de direito. Mister, vamos então aqui primeiro mandar-lhe um abraço do David Caiado, que já esteve aqui na quarentena da bola, um grande amigo, manda um abraço para si desde a Roménia, na sua Roménia, diz ele. E há meia hora estive a falar pela mensagem. É curioso. A sua Roménia, e já vamos falar da Roménia, porque há muitas histórias curiosas. Depois temos aqui já algumas perguntas. Eu sei a resposta porque falei muito consigo sobre este projeto dos Camarões. O Atílio Coelho, também um grande atleta, mas de esportes de combate, pergunta-lhe se a lenda Roger Milá tem contacto com os trabalhos da Seleção dos Camarões como figura motivadora, ou pelo menos consigo, e também podemos acrescentar aqui, por exemplo, o Samuel Eto'o. Qual é o contacto dessas duas lendas do futebol dos Camarões consigo e com a Seleção? Bom, quanto ao Roger Milá, é considerado neste momento um embaixador de futebol camaronês. Está ligado ao Ministério do Desporto, está ligado à Federação, portanto ele é considerado como um conselheiro ou um embaixador do futebol camaronês. Tive a oportunidade, na primeira ou na segunda vez que me desloquei aos Camarões, tive a oportunidade de estar na casa dele, de o conhecer pessoalmente, trocarmos algumas impressões.
Obviamente que ele deu-me alguns conselhos dentro daquilo que é o conhecimento dele do futebol camaronês, do funcionamento, algumas coisas que ele entende que não são boas para o futebol e que deveriam melhorar. Portanto, tivemos a conversar com pessoas de futebol, ele pela experiência que tem e pelo conhecimento que tem dos Camarões, eu pela minha experiência que tenho também já de longos anos no futebol. E continua, obviamente, não diariamente, nem Claro. com muita frequência, mas sempre que há concentrações, ter contacto com o Roger Milá, porque ele é sempre chamado, quando há eventos de futebol, é sempre chamado, está presente, obviamente, que é uma figura do futebol. Inclusive, ele tem uma escola de miúdos dos Camarões, que ele dirige, juntamente com o seu staff administrativo, e, portanto, continua ligado ao futebol, e é uma figura incontornável do futebol dos Camarões. Quanto ao Etu, ainda não tive a oportunidade de me encontrar com ele. Sei que ele é uma pessoa que acompanha, se não é de uma forma em presença, é uma forma por fora, continua a acompanhar a seleção dos Camarões. Tenho uma pessoa muito próxima de mim que é um grande amigo dele, já me falou na possibilidade de me encontrar com ele logo que seja possível, mas por estas questões, ou ele está na Europa, ou ele vai lá e eu já não estou lá a tocar, portanto, não tenho havido, digamos, essa possibilidade de encontro. Mas obviamente se vai acontecer, mais dia menos dia vai acontecer, e terei todo o prazer em conhecer uma figura também incontornável, não só do futebol do mundo, mas também dos Camarões, obviamente, é uma referência. Claro. Ora bem, o Nuno da Silva, que é também um treinador que nos segue bastante aqui, pergunta se existem treinadores portugueses nas restantes seleções dos Camarões ou apenas na seleção A, e já agora aproveito, Mister, lanço também, além desta questão, qual é a sua ligação com os restantes selecionadores dos outros escalões dos Camarões? Bom, no staff técnico da seleção principal tem os 4 portugueses, o preparador físico João Renato, o Tony da Silva, o Luís Baltazar e eu, somos 4 portugueses. Depois temos dois camaroneses, 2 figuras também incontornáveis na seleção dos Camarões, o Songu, já que Songu foi guarda-redes na Europa, por exemplo, que faz parte do staff técnico, o treinador do guarda-redes, e o Omambi, o homem que marcou aquele cérebro gol argentino de cabeça, ainda há pouco tempo compararam ao Ronaldo no tempo de salto e na dimensão do salto que fez um gol de cabeça. Portanto, são 2 pessoas que estão comigo na seleção. Nos restantes staff técnicos é tudo gente que está, digamos, residente nos Camarões, portanto, o pessoal africano, mas tenho tido algum contacto, já tive contacto com um selecionador da equipa do Chan, que é uma equipa sénior, mas só para jogadores que jogam no continente africano, que ia ser o torneio agora em abril, na próxima semana ia iniciar esse torneio, que é chamado Chan, é uma seleção que é composta só por jogadores que jogam no continente africano. Já tive contato com ele, porque ele faz uma seleção de jogadores que, nomeadamente, jogam nos Camarões ou noutros países da África, e ele faz essa seleção, e obviamente para mim tem total interesse em ter uma ligação próxima para poder apanhar algum elemento que eventualmente me escape e ele eventualmente me possa dar esse feedback. Também já tive a oportunidade de falar com o treinador da seleção sub-23, que esteve no CAN sub-23 no Egito no mês de novembro, porque são jogadores que podem a qualquer momento aportar à seleção principal. Inclusive eu tenho neste momento 3 jogadores que estão selecionados para ir à seleção principal dessa fornada do sub-23, e estamos aqui numa ligação muito próxima, não ainda com todo o staff técnico, mas com o diretor técnico, mais o pessoal da federação, num sentido, porque também me foi pedido isso, no sentido de aportar aos Camarões algum conhecimento, alguma forma de trabalhar, para estarmos todos, digamos, imbuídos da mesma política desportiva, para podermos, obviamente, encaminhar o futebol dos Camarões para um caminho que toda a gente gostará de ter, que é o caminho do sucesso e do bom trabalhar, que é sempre fundamental. Ora bem, temos aqui muitas perguntas, eu vou selecionando algumas conforme o tema que estamos aqui a falar, mas vou colocar todas ao Mr. Tony. O José Alexandre Bruno, mais uma vez um abraço para a Ucrânia, que nos segue desde a Ucrânia, fala que nos Camarões, na visão dele, há muito potencial técnico e pouco tático, se nota mudanças ou continua igual, ou se até concorda com esta análise. Um abraço ao José Bruno, e obrigado pela pergunta. Dizer que é uma característica do futebol africano, muita criatividade, muito talento, muita qualidade técnica, muita capacidade física, inclusive, mas do ponto de vista tático ainda continuam a partir muito o jogo. E essa é uma grande luta para os selecionadores, não só para mim, mas para os outros também que trabalham nas seleções africanas, porque nós não temos muito tempo para trabalhar isto. Esta é que é a realidade. Os jogadores vêm
quase em cima do primeiro jogo, um dia, 2 dias. O último jogo até tive os jogadores que jogaram na véspera, à noite, para jogar na quarta-feira, com Cabo Verde. Cabo Verde teve o mesmo problema que eu estive a falar na altura com o Riacas, disse exatamente a mesma coisa. Inclusive, houve um outro jogador que já nem viajaram para os Camarões, viajaram diretamente para Cabo Verde para fazer o segundo jogo, por causa do José Luís, que jogava no Porto, já no jogo em Cabo Verde e nos Camarões. Portanto, todos nós temos este problema, porque nós não temos, digamos, muito tempo para trabalhar esta componente, que seria fundamental e importante. Porque há um facto, e é estranho, isto é um bocado estranho. Porque a maior parte jogam na Europa, não é? Mas chegam à seleção e adquirem os hábitos africanos, não é? Quando nós temos jogadores que jogam na Europa e que podemos dizer assim, não, nós aqui vamos aproveitar muito da capacidade tática que eles têm, e eles chegam ali aos Camarões, deve ser pela vivência, por estar no meio, quando eles cresceram, e vivem o futebol de uma forma diferente, e pensam o futebol de uma forma diferente, e é isso que acontece. E eu tive um jogo com o Cabo Verde, nós podíamos de facto ter tido um resultado diferente, foi o 0-0, construímos um jogo para isso, mas nos últimos 7 minutos eu senti que podia ter perdido o jogo, porque a equipa partiu-se completamente. Eu se tenho ali os timing outs que lá no basketball e no handball, eu parava o jogo e tentava reorganizar aquilo. A equipa estava completamente partida, estava toda à procura, estava 0-0, não chegava àquele resultado que queriam ganhar. E partiram o jogo e podíamos ter, de facto, uma transição ou outra transição que Cabo Verde conseguiu fazer ali nos minutos finais, podíamos até ter perdido o jogo. Mas esta é uma característica do futebol africano. E nós vemos o futebol de uma forma, na componente da cultura tática, do posicionamento, gostaríamos de ter tempo para trabalhar isto. E não há tempo para trabalhar isto. Esta é que é a realidade, não temos tempo para trabalhar isto. Ora bem, o Nené Reis, que já o citei aqui, ele tem outra questão que vou deixar mais para a frente porque tem a ver com Portugal e há várias questões relacionadas com isto. Referiu que dedica algum tempo atual a observar alguns talentos. Que indicadores de rendimento estão presentes nessa sua avaliação? Pergunta o nosso bem conhecido Nené Reis, mais uma vez um abraço para ele. Neste domingo que estamos aqui de quarentena a ter esta conversa fantástica com o selecionador dos Camarões. Um grande abraço para o Nené, um homem forte de scouting em Portugal. Eu conheço mais ou menos o trabalho dele. Sei que é um homem sempre atento a esta observação dos novos talentos. É verdade que nós na África, a nossa observação, o nosso scouting em si, nomeadamente no escalão mais acima em termos de idade, de perto dos 19, 20 anos para cima, não dei para baixo, porque nem há campeonatos jovens dos 15 aos 18 anos, não existe neste momento. Já tive uma conversa com o presidente da Federação nesta altura, há 2 semanas atrás, quando lá estive desta última vez, e referi exatamente isso. Para haver uma base de trabalho, tem que forçosamente haver campeonatos jovens, e neste momento não há. Os jovens com talento dos Camarões estão a trabalhar nas academias, porque há uma série de academias nos Camarões que têm já o cunho de clubes europeus, estão muito ligados a clubes europeus, que aos 16, 17 anos, quando vêm com o talento dos jogadores, e quando o Nené me pergunta qual é que se observa no talento deles, é o talento natural, a criatividade, o poder de improvisação, tudo isso, porque a cultura tática não existe muito. A cultura tática ainda acabamos de falar. Não é trabalhada, não é? Também, não é? Digamos que são diamantes em bruto que necessitam de trabalho. E nós, quando observamos um jogador dentro desses parâmetros, dizemos assim, está aqui um jovem com um potencial tremendo, tem que ser trabalhado. E como é que podem ser trabalhados? Na seleção não há esse tempo, não há esse espaço. Tinha que ser nos clubes, mas se os clubes não têm campeonatos jovens, não vão ter os miúdos ao seu serviço. Os miúdos então vão para as escolas de futebol, há uma série de 10 ou 12 escolas por todos os Camarões. E vêm os clubes europeus, nomeadamente Bélgica, França, Alemanha também, não é? Alemanha, Itália, vão lá beber dessas informações e acabam de trazer os miúdos para as suas escolas de formações, para as escolas básicas B, por isso é um bocado referi que há muitos talentos na Europa, de jogadores de 18 aos 20 anos, 21, que nós perdemos o seguimento porque eles vêm muito cedo, com 17, 18 anos, vêm com os pais para a Europa e encaixam nos clubes, nas equipas B dos clubes, e a gente perde equipas B ou equipas de 21. E perdemos um bocadinho, os Camarões perdem um bocadinho o caminho desses jovens. E depois é uma pena, porque há casos na Europa de jogadores que podiam estar a jogar para os Camarões, não jogar para as seleções europeias. Claro. Porque não são apanhados aos 17 ou 18 anos para virem para as seleções mais jovens, e depois, quando têm a oportunidade das seleções mais jovens dos países onde estão radicados, acabam por ir e perdem a oportunidade. Portanto, todo este talento que nós vemos, este talento imbruto, como se costuma dizer, todo este potencial, é que tem que ser trabalhado, mas tem que ser trabalhado
incorporado num projeto de trabalho numa equipa de base, nas equipas de base. E nós nas seleções, infelizmente, não temos isso. Não temos esse tempo. Eu, lá está, Eu penso que respondi à pergunta do Nenê, penso eu. Sim. Ele também, se não for o caso, ele já vai dizer. Mas é por isso que eu estou também eu próprio a desfrutar muito destes bocadinhos aqui na quarentena da bola, porque disse aí algo que eu não fazia ideia, ou seja, não haver competição oficial de escalões jovens dos Camarões, e como já disse, isso é realmente um grande problema para a continuidade e para a formação de talentos, nomeadamente para o crescimento de uma seleção. Em África, este tipo de problemas, este tipo de questões, e em muitos países, como a Nigéria, esta semana tivemos aqui o Mr. Matias e o Pedro Levita Borda, que até já lhe deixou aqui uma questão, a falar também da realidade da Nigéria. Já tivemos amigos também de Moçambique, que vai começando a trabalhar a formação com mais cuidado. Isto poderá explicar, em parte, também, a essa anarquia tática que também explica, o facto de uma seleção africana nunca conseguir, por exemplo, ganhar um Mundial. Não sei se concorda com isso ou não, porque há sempre esta dúvida. O talento está lá, mas depois falta sempre qualquer coisa, não é? E também um bocadinho da mentalidade. Não tem Há a ver sempre só com... problemas, não é? Nas seleções africanas. Está tudo interligado. Porque, por exemplo, os Camarões já estiveram em 5 ou 6 fases finais dos campeonatos do mundo. Sim. E normalmente são eliminados logo na fase de grupos. Não é? Portanto, há a fase de grupos na fase final do campeonato do mundo, não passam aos oitavos de final, são logo eliminados. E quem diz dos Camarões diz muitas seleções africanas. Isto tem muito a ver com mentalidade, tem a ver também com o trabalho, com o projetar das capacidades individuais depois integradas num conjunto, que às vezes não são bem dimensionadas, e depois fica pelo caminho, porque se nós todos, não sou eu que só reconheço, eu falo com muitos treinadores, e tu, Ramo, acabaste de referir a alguns que conhecem a realidade da África, sentem que há talento, que há capacidade, há qualidade no jogador africano. E toda a gente reconhece isso. Mas depois, porque é que isso não é traduzido na prática em sucesso coletivo? Há aqui um trabalho de base que tem muito a ver com esse trabalho que não é feito nas seleções mais jovens e que, obviamente, depois se vai refletir uns anos mais à frente. Se os jogadores não têm um trabalho de base, em termos de mentalidade, em termos de ambição, em termos de jogar em equipa, depois isso vai se refletir mais à frente. É o caso das equipas africanas quando chegam aos campeonatos do mundo e ficam pelo caminho logo nas fases de grupo. Ora bem, o Pedro Cordeiro, nosso amigo agente Pedro Cordeiro, um grande abraço para ele, que nos está aqui a seguir. Pergunta-lhe, Mister, que é um problema em África também, como vê a situação das alterações das idades e quem é o principal prejudicado? Se o jogador, porque joga num contexto mais fácil, ou os atletas que depois ficam sem jogar para jogarem estes mesmos atletas? Quem é que acha que é o mais prejudicado aqui? Mas prejudicados são os atletas que acabam mais cedo as suas carreiras. Essa alteração nas idades, quando chegam aos 30 anos, não tem 30 anos, ou aos 28 não tem 28, tem 32 ou 33 ou 34. Estão na fase de fim da carreira. Não é viver uma mentira, no fundo. Não é? Viver numa mentira. E depois também quem acompanha esta mentira, que é conivente com esta mentira, também é culpado, não tem benefício nenhum disso. Isso rapidamente acaba para os dois. Acaba para quem tem o acompanhamento do atleta com uma falsa idade e para o próprio atleta que vai acabar prematuramente porque a idade dele não é real. Tem mais anos. Claro. Acaba por ser prejudicial para todos, no fundo. Para todos. Ora bem, o Ivo Roque, que foi também treinador, foi treinado por si nas seleções da Associação de Futebol de Braga, pergunta-lhe em relação à ideia ou modelo de jogo instituído na seleção, será a ideia base do Mr. António Conceição ou será uma grande adaptação à realidade, contexto de competição? Ou seja, se levou a sua própria ideia ou se adaptou a sua ideia e filosofia àquilo que encontrou? Neste momento, eu não pude muito adaptar a minha ideia, porque não tive tempo para trabalhar. Essa é que é a realidade. Eu cheguei em outubro, assinei contrato em outubro e passado 15 ou 20 dias, tive o primeiro jogo na Tunísia, um jogo particular, inclusive houve alguns jogadores que até eu nem os conhecia, foram convocados pelos meus colaboradores, porque eu pedi a eles, vais-me ajudar, estes 16, 17 jogadores eu conheço, porque já vêm de trás, mas há aqui uns quantos que eu não conheço, vocês vão selecionar os restantes para poder encaixar aqui na lista definitiva da convocatória. E baseei-me no conhecimento deles. Obviamente que a partir dali comecei-me a inteirar do processo, comecei-me a ver nas seleções dos Camarões nos anos mais recentes para trás, o último ano que ganharam em 2017, comecei-me a basear nessa informação e de outros jogos que eles foram fazendo e comecei a construir, digamos, uma lista. Neste momento tenho uma lista de 35 a 40 jogadores que podem eventualmente ser convocados. E nesta fase do CAN, nós estamos a disputar a fase de qualificação. Para nós não é qualificação porque nós já estamos apurados
É em vossa casa, não é? É a nossa casa, somos o país realizador. Estou a aproveitar estes jogos para trazer alguns jogadores ao qual eu tenho dúvidas e quero-os ver a competir no sentido de poder aproximar aquilo que eu tenho ideia para o CAN, como equipa, como modelo de jogo, como sistema tático, tentar aproveitar para ver, nesta fase de tempo que tenho, os melhores jogadores para esse sistema de jogo e para esse modelo de jogo. Foi por isso que nos 3 jogos que fez acabou por fazer nuances nos 3 11, não é? Houve ali alterações nos 3 11. Sim, fiz. Em termos de sistema tático, optei entre o 4-3-3 e o 4-4-2 para tentar ver alguns jogadores que, eventualmente, eu não tenho a certeza, porque não os conhecia bem, para ver até que ponto é que serão os jogadores que serão mais valias, entre aspas, para a fase final, que é o CAN. Aí sim, aí eu tenho que ter os melhores 23 jogadores para poder discutir, pelo menos chegar à final, porque é isso, é quase como uma obrigação. Pois, é em casa, portanto, isso os camaroneses esperam que seja uma oportunidade para ganhar a CAN, não é? E dizer que é uma responsabilidade grande, sendo em casa, porque o povo bebe todos os dias da seleção dos Camarões. Digamos, os Camarões é o ícone do povo. Não há mais nada além, não há mais nada a ser a seleção dos Camarões. Eu penso que também é um bocado extensivo a outros países da África, não é só os Camarões. Os Camarões, a seleção principal, que eles chamam os Leões Indomáveis, aquilo é o foco deles, é a seleção principal. Ora bem, o Tiago Quaresma, precisamente, que esteve em Moçambique na última temporada, nos Black Bulls, um grande projeto de formação, e não só, no futebol moçambicano, pergunta-lhe qual é a realidade do futebol dos Camarões, se teve a oportunidade de ver isto, a nível sénior, em termos de competitividade, organização e infraestruturas. Um abraço para o Tiago, dar-lhe os parabéns, não sei se ele continua ainda a trabalhar em Moçambique, mas dar os parabéns, porque eu sinto que se há seleções na África que estão a evoluir, no bom sentido, é a seleção moçambicana. Nota-se ali um bom pedigree. Também, são os adversários. Nota-se ali um pedigree do staff técnico português, porque vê-se que há ali há um trabalho. E digamos que também tem uma surpresa minha, que não conhecia alguns jogadores, sou sincero, estou-me a inteirar agora de alguns pormenores, tem alguns jogadores interessantes. O enquadramento do campeonato camaronês, obviamente que é o campeonato, eles são 18 equipas, tem 2 ou 3 equipas com alguma qualidade. Uma delas, que é o Ponta Clube, que normalmente vai aos quartos de final, meios finais da Taça da África de Clubes. Mas digamos que em termos de qualidade, que nós normalmente estávamos habituados a ver equipas muito competitivas, com uma mentalidade muito ganhadora, numa dimensão muito grande. São boas equipas, 4 ou 5 equipas são boas equipas. Tem alguns jogadores ao qual eu já tive a oportunidade de ver interessantes, mas tenho que fazer a comparação entre esses e os que já tenho, porque nós estamos a falar de jogadores que vivem numa realidade diferente, vivem num campeonato muito mais competitivo, são os campeonatos da Europa, e não podemos comparar os campeonatos da Europa com os campeonatos africanos. Lá está, estamos a falar da organização, cultura tática, conhecimento dos posicionamentos. Os jogadores da Europa têm, nesse sentido, está mais evoluído, obviamente. Portanto, não é um campeonato de grande dimensão. Eu já tive a oportunidade de ver muitos jogos, vi cerca de 12, 14 jogos no campeonato camaronês. Inclusive, selecionei um jogador de uma equipa média, um ala que joga lá numa equipa média, já pertenceu às seleções jovens sub-17, sub-18 dos Camarões, mas andava ali um bocado disperso, nunca mais tinha vindo à seleção. Entretanto, eu vi 2 ou 3 jogos dele ao vivo e decidi dar uma oportunidade ao jovem. Estava convocado para esta convocatória, ela não foi avante pelas razões que todos nós sabemos, mas é um elemento que está a ser seguido e vai continuar a ser seguido, porque também é um bocadinho, digamos, um prémio para todos os treinadores, para todos os clubes dos Camarões, verem que há um treinador que está atento ao trabalho que é desenvolvido dentro do país, no sentido de poder também fazer um bocadinho de promoção e premiar toda a gente que trabalha no futebol nos Camarões. A nível de infraestrutura, encontrou bons estádios, há clubes com boas condições? Sim, nós somos o país organizador, como tu sabes. Neste momento, os Camarões vão ter cerca de 10 estádios top da Europa mesmo. Top da Europa. Aliás, tem lá um que é o Japomá, fechado, que dizem que é um dos melhores estádios ao nível mundial. Eu, pessoalmente, só vi de cima, passei de avião e vi, não vi pessoalmente. Não vi. Mas infraestruturas existem, não é? Isso, essa parte. Agora faltam outras coisas, que é dimensionar, haver um projeto para o futebol. Foi isso que eu tentei sensibilizar o presidente da Federação. Sabemos que é o eterno problema de dinheiro, praticamente sempre o mesmo problema.
mas tentem sensibilizar. Se queres ter uma seleção para 10, 15 anos, andar no topo do futebol africano e andar a discutir fases de apuramento para os campeonatos do mundo, tens que trabalhar a formação. Tens que trabalhar a formação. Tens que implementar campeonatos de formação. Obrigar os clubes, pelo menos da Primeira Liga, a terem jovens. Já não digo os escalões todos, mas digo pelo menos 2, 3 escalões, ter os escalões a funcionar e a competir. Só assim é que vais ter daqui a 10 anos, 15 anos, digamos, o usufruir desse trabalho. Se não lançares agora às redes, vai demorar mais 15 ou 20 anos. E ele percebeu, só que é sempre o mesmo problema económico. Fala sempre do problema económico. Às vezes onde é que se investe, não é? Porque há necessidade de ter ideias. O dinheiro resolve. As histórias de dinheiro, eu penso que se resolve. É preciso ter ideias. Ora bem, eu já vou à pergunta aqui do meu amigo Paulo Lopes também, que faz aqui uma pergunta interessante, mas como estamos a falar... É o Paulo Lopes, o ex-Brothers Benfica? Não, um grande sportinguista que acompanha aqui. O Pedro Levita Borda, que eu já lhe falei hoje dele, que está com o Mister Matias na Nigéria, pergunta-lhe, Mister, nas seleções mais jovens, nos Camarões, treinam com qualidade ou treinam com quantidade? Ele contextualiza a pergunta, porque na Nigéria as seleções jovens treinam 3 horas de manhã, das 7h30 às 10h30, e voltam a treinar mais 3 horas à tarde, das 15 às 18. Se você sabe qual é a realidade nos Camarões. Eu, sinceramente, não posso ter uma opinião avalizada sobre isso, porque nunca vi. O único treino que eu vi, a nível de seleções, foi desta seleção que ia disputar agora o Chan, mas é uma seleção séria, estamos a falar de uma seleção já séria, de jogadores de 23, 24, 25 anos, por aí assim. Quanto à seleção jovens, não tenho essa noção, não posso comentar aquilo que não conheço. Claro. Conheço o trabalho da seleção sub-23, que esteve presente no CAN, no Egito, que é treinada pelo Rui Robertson, um ex-jogador de futebol, jogou no Liverpool, jogou em muitos clubes em França, jogou em muitos clubes europeus, que tive a oportunidade de falar com ele. Aliás, eu até tinha agendado um trabalho, todo aquilo que é o nosso conceito em termos de seleção, um trabalho de seleção, de metodologia. Eu tinha agendado um trabalho com os treinadores das seleções. Só que com esta situação que separou os treinos que ir embora, ficou sem efeito. Tínhamos agendado isso para dar a conhecer aquilo que era a nossa ideia relativamente ao planeamento, à metodologia de treino, mostrar a eles aquilo que é a nossa experiência e o nosso trabalho. Eles depois, se quiserem aportar isso para o trabalho deles, ok, tudo bem, ficarei obviamente satisfeito por isso, se eles quisessem aproveitar, mas é uma situação, uma decisão deles. Isso não foi possível, está de pé ainda das próximas vezes que a gente lá for fazemos essa reunião, mas este treinador que eu referi é um treinador com muita experiência, teve muitos anos na Europa, eu creio que ele tem bons, por aquilo que eu falei com ele, sinto que ele tem boas ideias daquilo que é o planeamento, a organização do treino, sinto que ele tem boas ideias. Em termos práticos, não sei porque não vi, não posso pronunciar, mas também ou já ouvi que há esse conceito, muito tempo no campo, 3 horas, 2 horas, muito trabalho físico. Quantidade, não é? Quantidade, imensa qualidade. E pouco substrato, como se costuma dizer. Muito bem. Nos Camarões não há equipas jovens. Há as escolas de futebol, os grupos de trabalho, que eu não sei porque nunca ia visitar nenhuma. Espero em breve ter essa oportunidade para visitar alguma dessas escolas, porque já ouvi falar que há ali muito talento nessas escolas. Ora bem, o Mr. Ivo Roque fala aqui de uma realidade que eu conheci bem, quando estive também como diretor desportivo do Zimbro na Moldávia, onde o Mr. Ivo Roque teve também como parte integrante de uma equipa técnica, que realmente é verdade, tinha que se usar jogadores sub-21 titulares no 11 moldavos para fazer evoluir os atletas nacionais, e não só. Havia a limitação de estrangeiros para ajudar precisamente a tentar evoluir os jogadores nacionais num país com pouca história no futebol, portanto recorria a este tipo de estratégias para tentar dar a volta. Ora bem, o Pedro Levita Borda pergunta-lhe também se a relva nos centros de treino é verde ou amarela. Porque na Nigéria, pelos vistos... é alta, é muito alta, aquilo parece jardim. Tem que andar sempre a pedir para pôr a relva direitinho, então. Eu agora, quando fiz o jogo com Moçambique, com o Cabo Verde, tivemos um pequeno problema. Porque eu tinha ido com antecedência para preparar as coisas, e nós tínhamos combinado com a estrutura da federação, íamos fazer, portanto, o estágio iria começar segunda, terça, e nós iríamos jogar quarta-feira com o Cabo Verde. Portanto, segunda-feira iríamos treinar ao Estado Militar, que é onde fazem muitos jogos do lado do campeonato dos Camarões, e depois na terça-feira faríamos o treino
no local onde iríamos jogar com o Cabo Verde, que era o estádio principal, vai ser um dos estádios do CAN. E então eu fiz uma reunião prévia com as pessoas que são os responsáveis pelos recintos, no sentido de pôr a relva direitinha, cortadinha, para nós fazermos um treino bom para motivar os jogadores, e não deixar a relva como estava naquele dia, que era uma relva muito alta, com a bola praticamente só se via meia bola. E eu, não há problema nenhum, eu vou cortar a relva, vou pôr isso tudo direitinho, não há problema absolutamente nenhum. Ok, eu confiei na pessoa, deixei aquilo entregue. Quando fomos lá para treinar, felizmente, por um lado, só tinha 8 ou 10 jogadores, os outros não tinham chegado. Então eu tive que alterar o treino, fiz um treino diferente, mas cheguei lá, a relva estava da mesma maneira. Não cortaram, não fizeram nada, nem marcaram o campo, nem nada. Como é que é possível isto? E depois, no dia a seguir, bem, amanhã vamos treinar no estádio, vai ser melhor, a relva já é boa, tem pouco tempo, vai ser melhor. O que é que acontece? Não nos queriam deixar de treinar no estádio, porque à tarde havia lá uma eliminatória do campeonato africano feminino, a seleção feminina ia lá jogar à tarde e não podemos lá treinar. Então, como é que é isto? Então já tem o treino agendado para aqui, só agora é que me dizem que há o jogo de futebol feminino aqui. Como é que é possível? Então vocês marcam o jogo de futebol feminino para aqui, amanhã aqui o jogo com o Cabo Verde, está a chover, isto é futebol profissional, isto é uma qualificação para o CAN. O que é que vai dizer aqui para a adversária? O país organizador do CAN, ainda por cima. O que é que vai pensar aqui para a adversária? Que nós estragamos o campo de propósito? Isto não é real. Faz aquelas discussões do momento, claro. A gente tem de sensibilizar as pessoas. Por fim, acabámos por treinar à revelia do diretor do campo. O meu staff diretivo a ligar lá para quem diretor, a gente daqui não sai, a gente vai treinar aqui. E depois o Cabo Verde amanhã pode treinar aqui, ou logo à noite treinar aqui, seguir ao jogo, treinar aqui também. Não tem que ser assim. As pessoas têm que aprender, cada um, a fazer o seu trabalho. E acabamos por treinar contra a resistência de muita gente, mas acabamos por treinar. Portanto, tudo isto são dificuldades que nós temos que ultrapassar, com bom senso, alguma sensibilidade, mas são problemas que se disparam a qualquer momento. Agora, relativamente ao CHAN, eu creio que esse problema não vai acontecer porque as relvas são novas, os estados são todos novos, com relvas novas. Aliás, nós, a seguir ao jogo com Cabo Verde, fomos para Douala, onde estão a fazer 2 estádios novos, e nós tivemos a oportunidade para treinar lá no recinto do estádio. Tem um estádio, depois tem um mini estádio ao lado, de treinos, e fizemos a relva com os jogadores. Quando chegaram lá, pensavam que estavam na Europa. Mas já chegou à Europa? Não, ainda estamos na África, calma. Pronto, é completamente diferente. Eu acho que até ao CAN vai haver uma melhoria substancial. A partir daí, sinceramente, não sei, porque depois os Estados não sei quem é que vão ser entregues e quem é que vai ser o guardião, entre aspas, da qualidade das instalações. Isso depois já não sei. Ora, muito bem, tenho aqui mais uma pergunta que é de acordo com o que estávamos a falar. Pergunta-lhe o Gonçalo Martins: nestes 6 meses ao serviço dos Camarões, qual foi a maior dificuldade que encontrou nesta nova realidade da seleção? Poderá ter sido isso também? Esse jogo de cintura aqui é obrigado perante essas situações que nos estava aqui a descrever? Eu não gostaria de falar em dificuldades, porque as dificuldades nós temos. Claro. Ao velho ditado, que é uma realidade. O treinador português adapta-se. Sem hipotecar as suas competências, nós nunca devemos hipotecar as nossas competências. Nós temos que ter o nosso momento de decisão e quando não estamos satisfeitos, temos que demonstrar às pessoas que não estamos satisfeitos. Porque depois no sucesso toda a gente quer ficar na fotografia, mas no insucesso só o mundo paga. E a partir dessas circunstâncias nós temos que demonstrar aquilo que gostamos e aquilo que não gostamos. E temos que ter a sensibilidade, para o momento certo, apresentarmos as nossas relutâncias em relação a muitas coisas. Eu já tive algumas situações adversas que temos que ter a persistência e, como disseste bem, a sensibilidade para tentar contornar estas coisas com alguma política pelo meio, entre aspas. Temos que ser, de certa maneira, políticos também nisto. Mas um grande entrave que há na África, e eu passo um bocado, é que as coisas é sempre para amanhã. Não é para hoje nem para ontem. É sempre para amanhã. Amanhã resolvemos. Chegamos amanhã. Não, hoje resolvemos amanhã. E isto para nós, que andamos no futebol, às vezes não queremos as coisas para hoje, queremos as coisas para ontem. Não é para amanhã, nem para hoje, é para ontem. E este impasse que se vai criando dia a dia às vezes desgasta. Temos que estar preparados para isso. É uma questão cultural deles. Não é, às vezes não é por má fé ou por má vontade. É assim. Quer dizer, é assim. É tudo muito lento. Nós temos que estar preparados para isso e arranjar aqui um bocadinho de jogo mental para poder contornar e sensibilizá-los de forma a que venham ao encontro daquilo que nós pretendemos.
Ora bem, a tal pergunta do Paulo Lopes também acho que entronca bem aqui, porque ele está a dizer que ouve sempre os treinadores dizer que em África há muito talento e há muitos africanos a jogar na Europa, mas muito pouco deles brilham mesmo a grande altura nas competições europeias. Pode ser um problema de mentalidade, precisamente, Mr. Tony? Eu acho que é a falta de aprendizagem desde baixo. Tal trabalho de base. O jogador africano aparece, quanto a mim, um jogador africano aparece tarde, aparece já com 20 anos, 21 anos. Alguns deles até mais tarde. Não deixam de ser jogadores com grande potencial. E eu considero, já considerava antes de ter ido para os Camarões, e considero agora, o jogador africano tem muito potencial. Ao nível físico, é um dos melhores atletas que há no mundo, ao nível físico. Não só no futebol, mas em todas as modalidades. Do ponto de vista de criatividade e talento, porque a gente na África, eu ainda dei comigo há dias, isto é verdade, eu e o meu staff íamos a caminho de não sei onde, íamos fazer qualquer coisa, e passámos lá numa zona de Ondé, capital dos Camarões, e o que é que existe ali? Muitos jogos de rua. Equipas de vermelho, de amarelo, meias seções, tudo misturado e tal, e a jogarem na rua em campo de terra batida, com belezas em pau ainda. E a gente parou ali a ver aquilo. Coisa que já não se vê em Portugal, que se via no tempo que eu era pequenino, era miúdo, andávamos sempre atrás dos campos dos espaços para poder jogar futebol, ou atrás da igreja, ou numa quinta perdida, lá ainda se vê muito isso. E a gente fica ali 15 ou 20 minutos a ver aquilo, miúdos que nunca fizeram parte de nenhum clube, nunca tiveram futebol enquadrados num campeonato qualquer, e vê-se ali o talento natural do jogador. Portanto, eu considero que o jogador africano tem, de facto, muita capacidade, mas um dos grandes motivos, eu acho que, por eles aparecerem tarde, alguns até se perderem pelo caminho, tem a ver muito a ver com o trabalho de base que não existe. Esse trabalho de base, se fosse trabalhado, os miúdos fossem trabalhados como são cá em Portugal agora aos 6, 7 anos já vão pelos clubes, a ser, digamos, ensinados a jogar futebol, com o talento e com a capacidade natural que os africanos têm, eu penso que eles, aos 20, 22 anos, tínhamos aí muitos jogadores de uma dimensão europeia muito grande. Esta é a minha opinião. Mister, o Pedro Silva pergunta se nos pode contar como é que surgiu o convite para a Seleção dos Camarões. Bem, é muito giro. Foi para a altura setembro. Já tinha declinado 2 convites, um da Grécia e outro da Roménia. Entretanto, estava também em conversas com outro clube da Roménia, que era o Cerro Bucareste, na altura tinha jogado aqui a Liga Europa com o Vitória Guimarães, com um treinador interino. Andavam à procura de treinador, já me tinham ligado, eu mostrei na altura a coisa, depois passado 10 dias voltaram-me a ligar, e eu nessa altura fui de facto à Roménia, a Bucareste, a reunir-me com o dono do clube. Não chegámos a acordo. Não, porque nem sequer discutimos questões económicas, não foi questões de tem a ver com questões de funcionamento. Eu conheço a Roménia, conheço bem a Roménia, felizmente. Tu, Ramo, também conheces, porque a Moldávia é ali muito próximo. E também conhecemos bem o presidente do Steaua, portanto, pronto. E tive reunido em casa dele, a reunião demorou 20 minutos. E vim embora. E quando vim embora, houve um amigo meu, que é advogado, é espanhol, não é português. Já somos amigos há 20 anos. E mantemos sempre contato, falámos muitas vezes, ainda ontem estive a falar com ele. Que tem um amigo que está ligado aos Camarões e houve alguém do Ministério que lhe em conversa, precisávamos de um treinador europeu, se fosse português melhor, porque isto agora está um bocado na moda também os portugueses e tal. Se souberes aí de alguém e tal, diz-me. Então. E ele lembrou-se que tinha esse amigo, ligou para ele, preciso de um treinador português, sabes de alguém? Já tenho um amigo meu português, saiu agora da Roménia, eu não sei se ele está interessado para a África, é uma questão de propor, de falar com ele, se ele estiver interessado, e ele ligou-me. Podemos falar, não há problema nenhum. Lá está. O que é que eu mostrei adesão a falar com as pessoas? Tratava-se da seleção dos Camarões. Algumas das minhas seleções africanas, bons jogadores na Europa, jogadores que já com algum trajeto, digo-se que isto pode ser um bom desafio. CAN, a qualificação para o Campeonato do Mundo, pode ser um bom desafio, até em termos de currículo, pode dar aqui um grande alento ao currículo.
Eu dei a minha autorização, podemos falar, sem problema nenhum, podemos falar. Ele falou com a pessoa pediu o currículo, enviamos o currículo. Aquilo demorou para aí 2 horas ou 3 horas, ligaram logo para mim. Depois ligaram logo diretamente para mim. Queriam uma reunião, estavam muito felizes por terem conseguido entrar em contato comigo e tal, gostaram do currículo, queriam ter uma reunião comigo em Paris. Marquem a reunião para Paris, a gente vai a Paris, vou a Paris. Pronto. E assim foi. Fui a Paris, tive a reunião, eu considero que aquilo foi mais uma entrevista de trabalho, como se faz hoje nas grandes empresas. Pronto, e a reunião foi realizada, trocámos ali vários aspectos sobre aquilo, a minha forma de pensar o futebol, qual era o objetivo dele, e a verdade é que eu depois fiquei para aí 3 semanas à espera da resposta, e até pensei que já não ia dar nem nada, assim, foram-se embora, porque houve outros contactos, ele de certeza absoluta que ia entrar em contato com outros treinadores, não foi só comigo, falaram com outros treinadores, assim. E passar 3 semanas recebi outra vez o telefonema a dizer que isto foi, por exemplo, de manhã, umas 10 horas da manhã, e no dia a seguir tinha que viajar para os Camarões. Portanto, isto foi tudo muito apressado, muito rápido. E eu lá fui aos Camarões e acertei tudo porque eu fui contratado pelo Ministério do Desporto. Depois é que apareceu o homem da Federação, o Presidente da Federação, porque também é assim. A seleção principal é uma seleção que está muito adstrita ao Estado, Presidente e Ministério do Desporto. Tudo o resto é a Federação que conduz o processo. Mas a seleção principal é o Estado e o Ministério do Estado, quando eu digo o Estado, digo o Presidente e o Ministério do Desporto. Eles é que, digamos, realizam a estratégia, definem os caminhos e pronto, e põem as coisas em funcionamento. E foi assim que eu reuni-me primeiro com as pessoas, com o Ministro do Desporto na altura, e mais um adjunto dele, um assessor dele, acertámos as coisas, depois passado 2 dias eu fui apresentado ao Presidente da Federação como de facto consumado, porque ali a decisão é sempre do Estado. Ora, muito bem. Foi assim. E foi assim. Para fecharmos o dossiê Camarões, antes de fechar também de outros temas, o Atílio Coelho pergunta-lhe, tendo em conta que os Camarões têm como maior religião o cristianismo, mas depois também há as tribais, o islamismo, pergunta se esta mistura cultural até se torna um problema num âmbito de uma seleção ou se não é de todo um obstáculo. Não tenho sentido que tenha sido algum obstáculo relativamente a isso. Há, de facto, tal como na Europa, em Portugal, também há várias religiões, não é? Credos diferentes. Exatamente. Desde que as pessoas respeitem o espaço de cada um e digamos, as ideias de cada um, penso que não há problemas. Eu, sinceramente, relativamente a isso, neste momento nos Camarões, não senti qualquer tipo de problema. Ora bem, vamos então entrar aqui no tema, na pergunta do Nené Reis também, que sendo selecionador nacional dos Camarões foi uma oportunidade obrigatória, já explicou porquê, os Leões Indomáveis é uma das seleções mais prestigiadas do mundo, não só de África, pela roda das cadeiras em Portugal, diz o Nené, e eu concordo sempre por alguns, acha que tem valor ou não para treinar na Primeira Liga em Portugal? É a pergunta que lhe faz diretamente. Eu, Nené, posso dizer, não sou eu que tenho que responder essa pergunta, tenho capacidade de treinar, não, sou dirigente. Os bichos até hoje não devo ter. Não, a verdade é que a minha carreira tem sido, desde 2009, 2010, tem sido sempre praticamente fora. E felizmente para mim, isto é uma realidade, tem tido melhores convites fora. Em Portugal tem aparecido alguns convites, mas aqueles convites moderados, digamos, sem ser aquilo que eu preconizo para a minha carreira. Eu acho que pela experiência que tenho, não só como jogador de futebol, como também nos anos que já tenho treinador de futebol, já treinei algumas equipas na Primeira Liga, já tenho 3 subidas em Portugal, já tenho alguns títulos na Roménia, acho que tenho direito, sou eu a pensar, não estou a exigir nada, tenho direito a poder pensar, tenho a capacidade para desafios de outra dimensão. Não tem surgido. É um objetivo, Mister. O Paulo Lopes também lhe pergunta isso. Se é um objetivo? Eu sempre disse, e já me foi feita várias vezes essa pergunta, nunca descarto a possibilidade de treinar em Portugal. Agora, depende daquilo que eu estou a dizer. Depende dos projetos. Há um determinado caminho que eu quero tomar em Portugal. Há outro que eu não quero tomar em Portugal. Eu quero um caminho de um desafio grande. Quando eu digo grande, obviamente respondo a uma Primeira Liga, um clube meio da tabela para cima, porque jogar para não descer é muito complicado. É muito complicado. Jogar para subir também na Segunda Liga também é muito complicado. E comparando esses desafios com os desafios que tenho tido fora, porventura, os desafios que são fora são melhores de eu aderir do que aqueles que tenho tido em Portugal. Nunca ponho de parte da possibilidade de treinar em Portugal, porque é o meu país, é o país onde eu gosto de viver. Tenho aqui a minha família, obviamente.
e não descarto essa possibilidade de regressar a Portugal, e eu não digo que seja amanhã ou que seja daqui a um ano, não sou como daquelas pessoas, eu regressar a Portugal tão cedo não regresso, não. Eu se tiver que regressar a Portugal daqui a 15 dias, eu regresso a Portugal daqui a 15 dias, não vou regressar porque tenho contrato há ano e meio mais com os Camarões, e em princípio será para ser cumprido. Até eu terminar o contrato com os Camarões, porque é um desafio aliciante para mim. É diferente do que trabalhar num clube, obviamente, e dentro desse princípio, eu não estou neste momento nos meus horizontes mudar ao meio do campeonato, como se costuma dizer. Quererei terminar o contrato com os Camarões e depois fazer o balanço e dizer, olha, correu bem, gostei, dá para continuar ou não dá para continuar, tem que seguir o caminho. Mas não sou daquelas pessoas que digo que Portugal dificilmente não. Se tiver que aparecer, regressar a Portugal, mas para um projeto que me agrade, para um desafio, um projeto já é difícil, para um desafio que me agrade, obviamente eu vou pensar na situação e nunca poderei pôr parte de uma situação dessas. Agora, a verdade é que os convites que eu tenho tido em Portugal não são da dimensão daqueles que eu tenho tido no estrangeiro. Esta é que é a grande verdade. Aproveitando isso que disse, e sendo a sua primeira experiência numa seleção, e logo numa grande seleção, o Nuno Gomes pergunta-lhe as principais diferenças que tem sentido entre o clube e a seleção, além daquelas óbvias de não treinar todos os dias com os seus jogadores. A grande diferença, principalmente, é essa, né? Não treino todos os dias, não posso, digamos, preparar uma equipa numa semana ou 2 semanas. Quando a gente, às vezes, temos 3 meses no clube, dizemos assim, a equipa está a crescer, mas ainda não está como a gente gosta. Às vezes, os treinadores dizem isto, também com certeza já o disse. Não é em 3 meses, numa semana, que vou pôr a equipa a jogar como eu. Mas a grande diferença tem muito a ver com isso, porque nós gostamos de preparar a equipa e ver a equipa, semana a semana, a crescer. Assim, a equipa está aí para o caminho que nós gostaríamos que ela vá. Está a ser uma equipa competitiva, uma equipa de circulação, de posse, uma equipa pressionante, uma equipa de volume ofensivo. Portanto, tudo isso é preparado nos treinos. Mas nós na seleção não temos tempo para fazer isso. Nós temos 3 dias para preparar o primeiro jogo, quando temos, às vezes nem temos. Os jogadores chegam numa segunda-feira, segunda e terça-feira normalmente fazemos o trabalho de recuperação. Quarta-feira, se o jogo for à noite, podemos fazer um bocadinho de trabalho tático à noite, de manhã, aliás, e depois, no espaço do primeiro para o segundo jogo, é que podemos eventualmente fazer mais qualquer coisa. Qualquer das maneiras, é um trabalho diferente, mas é um trabalho aliciante. É um trabalho que exige de nós criatividade, fundamentalmente criatividade, pôr os jogadores a treinar sem provocar desgaste, no sentido de darmos conteúdo tático, mas sem os desgastar. Portanto, isto exige um bocadinho de criatividade da nossa parte. É uma outra forma de trabalhar. É uma outra forma de trabalhar. Mas é um trabalho que me agrada. Agora, outra das coisas que tem é aquilo que eu referi um bocado. Nós, no clube, temos uma convivência mais perto com as pessoas. Temos sempre o diretor desportivo ao nosso lado. Temos sempre ali uma mão ali para nos ajudar. É preciso projetar registro para daqui a 3 ou 4 dias as coisas acontecem. Ali não. Ali as coisas são muito mais lentas. É uma dificuldade. O resto também é o conhecer de jogadores de dimensão, de uma grande dimensão. Eu tenho jogadores que jogam em grandes clubes. O conhecimento com eles, aquilo que eles fazem nos clubes, a mentalidade que eles têm, o dia-a-dia deles, tudo isto faz parte do nosso crescimento também como treinador. Portanto, não é só eu dizer aos jogadores que sei porque tenho uma experiência vasta, mas ao mesmo tempo perceber o que é que os jogadores fazem e o seu dia-a-dia de trabalho nos clubes para nós também partilharmos e vermos aqui algumas discrepâncias, algumas coincidências sobre aquilo que é o nosso pensamento. Ora bem, dizer aqui ao Sérgio Cavalino e aproveitar para lhe agradecer também a questão, que o Mister já respondeu a isto, o que é que o levou a ir para a África, o que é que leva os treinadores a ir para a África quando o futebol de excelência está na Europa, depende dos projetos, lá está, e os Camarões é uma seleção de grande prestígio, e tem o CAN e a qualificação para o Campeonato do Mundo, o Mister já explicou isto há pouco. O Tiago Coutinho pergunta-lhe qual foi o projeto, país em que mais gostou de trabalhar, e eu aproveito para lançar também, como segunda questão dentro desta, que grandes diferenças, porque estamos a falar aqui de Portugal, Roménia, Chipre, Arábia Saudita, Camarões. O que é que nos pode falar dos contextos diversos que encontrou a nível de treino, por exemplo? A esse nível, os sítios piores que eu tive para trabalhar foi a Arábia, né? Mas eu acho que também é comum a muitos treinadores. Eu na Arábia treinei um clube médio, não treinei um clube top. Uma coisa é trabalhar um clube top, que tem o objetivo claro de procurar ser campeão, mas eu na Arábia trabalhei num clube médio. E cheguei numa fase do campeonato também, que já tinha a ver com a preparação da época seguinte. Não daquela época, mas preparar a época seguinte foi nesse sentido que o presidente quis alterar, digamos, a chefia do comando técnico. Alterou,
Queria um treinador que preparasse já o resto da época, tivesse aquilo o resto da época para preparar o ano seguinte. E o desafio, eu não conhecia a Arábia, disse, é mais um desafio, vamos conhecer mais um país, vamos ver. A verdade é que, para mim foi alguma desilusão, porque cheguei lá, os jogadores já estavam completamente acomodados, já não queriam nada. O campeonato já não dava para subir, nem dava para descer, estavam tranquilos, não quiseram nada para aquilo. Treinar, zero. A qualidade, do ponto de vista técnico, também era muito limitada. E para mim foi um choque muito grande. Um país que investe muito em salários bons nas pessoas que leva da Europa, leva de outros continentes para a Arábia, para tentar evoluir o futebol árabe, e chegar ali e ter um conjunto de jogadores árabes e também alguns que não eram árabes, que em termos de ambição, zero. Em termos de querer treinar, zero. Para mim é um choque. E durei 2 meses. E no fim de 2 meses pedi ao presidente para me ir embora. Portanto, aí foi uma experiência, não digo negativa, mas foi uma experiência, digamos, de aprendizagem. Ver o outro lado que nós não estávamos habituados, não é? Relativamente aos países onde eu gostei, obviamente gostei na Roménia, e tu, Remo, conheces mais ou menos a Roménia. Eu cheguei e tive 2 realidades na Roménia. Tive uma realidade de futebol comendo rico, onde tinha 7 ou 8 equipas com muito dinheiro a investir para ser campeões, e tive outra fase na Roménia, uma Roménia pobre. Inclusive no clube apanhei o clube dos figurinos, apanhei um clube cheio de dinheiro e apanhei um clube pobre, sujeito a essa divisão. Mas deu-me um prazer enorme, porque trabalhei 3 clubes na Roménia, Brasov, Astra e Luz. Obviamente o Luz foi o clube que me marcou, porque também foi o primeiro clube que eu treinei na Roménia, e foi o clube onde eu consegui os títulos, consegui sucesso. Mas a mentalidade na Roménia é muito difícil, em termos de funcionamento, atropelos de áreas de competência. Tu entendes o que eu estou a dizer? Os atropelos nas áreas de competência é muito suscetível. Ou tu tens uma personalidade muito forte e dizes, não, aqui esta área é minha e aqui eu decido, e quando não quiseres, a porta está aberta e eu vou embora, e fiz isso. Ou então tens que marcar bem o teu caminho, que é para que tu não estás ali sujeito a andares ao céu do vento. É muito perigoso. Eu, felizmente, dei-me bem, porque lá está, desde o primeiro ano em que eu tive uma pequena história com o presidente, a partir dali as pessoas na Roménia começaram a conhecer o caráter do português. Nos diziam, tu é o português, não sei o quê. Começaram a conhecer, este gajo tem caráter, tem uma opção lá fora. E não foi por isso que eles deixaram de vir convidar novamente para vir treinar. Mas ganhei ali o meu espaço. E deu-me prazer, sinceramente, deu-me prazer. Também, como eu digo, foi aí que eu consegui alguns títulos que tenho. Ainda hoje sou reconhecido. Olha, por acaso ainda hoje recebi mensagens de argumentos de amigos meus, até esta questão do coronavírus, para saber o estado de saúde e essa coisa toda. Trocámos com muita frequência, troco ali correspondência, mensagens com gente. Ali tenho um cartel, como se costuma dizer, tenho um cartel. Se não tiverem para aqui ou no outro lado qualquer, penso que ali terei sempre. Aliás, ficou-se a falar do Mr. Tony para ser selecionador da Roménia, eu lembro perfeitamente disso, porque ganhou essa moral e falou-se muitas vezes nos jornais romenos, nas televisões, que seria o Tony o próximo selecionador romeno num determinado momento. Eu, quando estive no Zimbro, na Moldávia, o nosso treinador era romeno, um antigo internacional, o Flávio Stoican, que está agora também a fazer a sua carreira como treinador, e ele falou muitas vezes que o Mr. Tony na Roménia tinha muita moral pelo trabalho desenvolvido. Aliás, o jogador português e o treinador português na Roménia... É verdade. E eu sempre propus, quando propus, comecei o processo desde o início, muito anos antes até de eu ser treinador do clube, e eles começaram a crescer e evoluir no seu trajeto de ganhar títulos com portugueses, porque vinham muitas vezes cá a Portugal levar N jogadores portugueses. O Cadu, tanta gente, quer dizer, foram tantos. O Oliveira, segundo Setúbal. Era o Freddy, muita gente. Muita gente. Era o Murezano, não é? O presidente na altura. Agora está no clube do David Caiaque. Exatamente. Eu cheguei a conhecer o Murezano, ele veio uma vez a Portugal e estivemos ali em Matosinhos. Ele foi conhecer o marisco português e... O primeiro impacto que eu tive com ele foi exatamente uma questiúncula, porque ele não conhecia bem a minha personalidade e quis estar a pisar o risco
eu pus-me um lugar, ainda hoje somos amigos, mas não perdi, digamos, o meu foco, disse, não, esta é a minha área, aquela é a tua área. Nesse lado do mundo, o Mr. Ivo Rock está a dizer, na Moldávia é igual. Desculpa, Remo, queria dizer, teve um chefe recluso. Exatamente. E ele já esteve aqui esta semana a falar de futebol de formação, porque ele agora... Ele, além de jogar, que ele é daqueles jogadores que vai durar muito, porque cuida-se bem, já é treinador de escolões de formação do Padroense, está a iniciar a sua carreira, esteve aqui esta semana connosco a falar sobre o futebol de formação, portanto um abraço para ele também. Um abraço para ele. Ora bem, o Tiago Coutinho também manda, portanto, um abraço para o Tiago, um abraço para todos, Mister, foi um enorme prazer, obrigado por ter despendido esta hora de sua quarentena para estar aqui connosco, e obviamente... Uma forma boa para passar o tempo, falar de futebol, falar contigo, também és um momento de futebol, é sempre um gosto. Já nos conhecemos desde o tempo do canal. Exatamente. Desde começamos a criar a amizade aí e ficou até hoje e vai perdurar no tempo. Mister, obrigado, um grande abraço, que a sua família esteja bem protegida e obviamente vamos mantendo o contacto. Obrigado, um grande abraço para ti e saúde para ti e para a tua família e um grande abraço a todos aqueles que me interpelaram e sucesso de bom trabalho. E saúde para todos. Saúde, é isso mesmo. Fiquem em casa, volto a repetir, é extraordinariamente importante. Façam gosto na página da Quarentena da Bola e também na página do YouTube para poderem seguir os nossos vídeos. Aliás, o vídeo do Mr. Tony daqui a minutos já vai estar no YouTube para poderem partilhar, para poderem ouvir. O que nós queremos contribuir é com isto, positividade, a falar do jogo sem questiúnculos, porque já há gente a mais a falar mal do jogo e a fazer mal ao jogo, e por isso é que eu tenho dito que se queremos ser bons em agricultura, não plantemos ortigas, portanto, plantemos coisas boas e é esse o nosso objetivo. Um grande abraço, Mister, até à próxima. Um abraço, obrigado. Um abraço, obrigado.